O senhor pode repetir seu nome novamente? Manuel Ribeiro Filho. Parte 3 do interrogatório. Esses encontros foram antes do processo seletivo. Certo. E o senhor tomou conhecimento, o senhor disse que não estava nessa reunião. O senhor tomou Não conhecimento estava, por quem? Porque Léo me disse, olha, a Odebrecht vai ter que entrar, ou nós vamos ter que entrar com a Odebrecht, o acordo da Bahia agora. Certo. Foi antes disso ou depois que o senhor conversou com o senhor Dijan? Depois, quer dizer, teve a conversa anterior e depois eu tive a outra conversa para dizer da Jean que eles estavam dentro e que ia apresentar Nogueira a ele. Foi neste momento que eu já deleguei exatamente a Nogueira a condução do assunto. O que o senhor quer dizer com eles estavam dentro? Estavam dentro, o que eu quero dizer é que eles poderiam, quer dizer, se nós ganhássemos, porque eles estavam fora do processo, eles passariam a estar no processo caso ganhassem. Certo. O senhor mencionou o nome do senhor Paulo Altite. O senhor teve conversas com o senhor Paulo Só Altite? conheço de nome, não conheço nem pessoalmente. Certo. O senhor já mencionou, mas eu vou perguntar novamente para que o senhor possa esclarecer, talvez de uma maneira bem clara. Nesses documentos que foram entregues pela área de controladoria da OAS, foi utilizada a sigla MR, dizendo que faz referência ao nome do senhor, Manuel Ribeiro. O senhor disse que não foi o responsável por essas autorizações. Sim, e eles reconhecem. Sim. E por que o senhor, a que o senhor reputa constar o nome do senhor nesses documentos? Eu não sei, porque eu não participava disso, eu não sei. Mas o que eles disseram em depoimento foi que, como eu era o DS, eles botaram minha inicial. Agora, eu acho, se a senhora me permite, eu acho esquisitíssimo que uma empresa que tenha o cuidado de usar codinomes para as pessoas, aí eu vou usar o termo de vocês, pessoas que auferiram vantagens indevidas, e de repente bota as minhas e as iniciais dos diretores superintendentes. Porque MR é como, inclusive, muita gente me chama. Quer dizer, na realidade não botaram nem as iniciais, botaram como as pessoas me chamam. Então eu acho esquisitíssimo. Mas, como eu não sei a origem dessas planilhas, então, agora, segundo eles, foi só porque eu era diretor superintendente. Pelo menos foi o que o advogado aqui me informou. Ah, sim, foi o que o advogado informou. Certo. Como o senhor disse que não autorizava, mas a sua sigla estava lá, alguém deveria fazer essa autorização para que fosse efetuado esse pagamento. Eu não sei a origem. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não sei a origem? Que dizem que fui eu e não fui eu. Quer dizer, fui eu porque botaram minhas iniciais, e não fui eu porque eles reconhecem que não fui eu. A partir daí, para mim, esse documento perde credibilidade. Então, não sei. Se com relação a uma obra da responsabilidade da superintendência que o senhor era titular, fosse autorizado algum pagamento que não fosse o senhor, quem poderia autorizar um pagamento? Ninguém. Ninguém. Eu acho que é evidente que você assina o que quiser. Se assina, você não, a senhora assina o que quiser. Agora, ninguém tinha que assinar. Até doutor Léo mesmo disse que a assinatura era irrelevante. Claro, porque foi o que eu expliquei, que já ia ser pago de qualquer forma. Eu expliquei que novembro foi pago por mero ato de rotina da própria controladoria, porque não tinha diretor superintendente para autorizar. Só então, para que fique bem esclarecido isso, eu acho que ficou um pouco dúbio. O senhor disse que o senhor não autorizou. Alguém teria que ter autorizado isso? E quem foi, sim? Não, eu acho que não deve ter alguém. Eu não sei por que tem que ter autorizado, porque é o que eu estou dizendo. As despesas não operacionais são despesas não operacionais. Não tem a parte da operação não tem que assinar nada.
Isso fez uma previsão e debita a obra e acabou. Eu não tenho que vou, e alguém da área operacional. Agora, quem quiser que assine, quer dizer, se alguém resolveu assinar, porque, por exemplo, eu tive um assédio de Matheus para querer que eu assinasse um negócio da campanha que eu contei aqui. Eu disse, não assina e sai de minha sala. Tá, mas o pagamento em si não era autorizado por ninguém. Eu não precisava, Excelência, não precisava ser autorizado. Se alguém era redundante, se alguém assinava, queria ser redundante, ou queria se mostrar alguma importância. Sim. Só para deixar claro e não ficar dúvida, é que quando eles estão perguntando, não é quem da área operacional cabia autorizar. Eles estão perguntando se este pagamento, este tipo de pagamento, a quem cabia ter autorizado previamente. Esse é o questionamento. Ele era previamente autorizado, porque foi o que eu expliquei. Quando se fazia o orçamento, todas as premissas do orçamento já estavam nele. Tá certo? Então ele já era pré-aprovado e não ia para ser entregue por despesa operacional ou na remessa da obra. E essa pré-autorização era Do presidente. Claro, porque ele fazia questão, eu já assisti, ele largar a viagem, pegar o jatinho para chegar a tempo de olhar, ver e dar o ok no orçamento das obras. Ele não saía orçamento sem Léo olhar. Isso é uma coisa que ele fazia questão. O senhor disse que o senhor José Nogueira, né, foi a pessoa responsável, então, por acompanhar esse processo seletivo. Ele era subordinado ao senhor? Era subordinado a mim. Certo. Quais eram as atribuições do senhor José Nogueira? Olha, as atribuições de José Nogueira eram atribuições semelhantes à minha, só que, digamos, o acompanhamento não era macro, ele tinha que ter um acompanhamento do dia a dia, do andamento da obra e do contrato, junto ao gerente do contrato. Ele também fazia o papel institucional com a área, digamos assim, média do cliente, quer dizer, eu fazia a relação no topo, ele fazia na área média do cliente. E basicamente as mesmas coisas, só que também ele tinha o limite, que era o limite das obras que estavam sob a responsabilidade dele. Certo. O senhor José Nogueira, ele tinha poder para fazer autorizações de pagamento? Ninguém, eu torno a dizer que ninguém da área operacional tinha poder para isso. Pagamentos que eu me refiro, pagamentos que não eram contabilizados. E mesmo os pagamentos contabilizados, só quem tinha estrutura corporativa eram as obras. Então, todo o pagamento operacional era feito direto pelas obras. Eu não tenho, se a senhora pegar a minha procuração, ela não me dá nem direito de abrir conta, de assinar nada, de assinar um cheque não me dá direito. Como não deve dar direito ao líder, quer dizer, ou seja, só deve ser em função da obra, porque a obra tem um gerente financeiro, um administrativo financeiro, que recebia a remessa do escritório central e, a partir dessa remessa, ele depositava e saía pagando os compromissos gerados pela obra. E na hora que recebia o dinheiro, imediatamente passava a TED, quando a TED já não ia direto do cliente para a tesouraria do escritório central. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos. Não tenho mais perguntas, Excelência. Assistência da acusação teria perguntas? Defesa? Vossa Excelência. Os defensores presentes, eu acho que são apenas para agilizarmos e otimizarmos os trabalhos, teriam perguntas? Alguma das defesas teria? Então, Vossa Excelência pode... Boa tarde, senhor Manuel. Boa tarde a todos. Eu sou advogada de seu Washington. Sim.
o qual trabalhou com o senhor durante um período, né? O senhor Sim. conhece? Conheço. Era gerente administrativo financeiro da filial. Ele tinha um cargo de gerência ou ele era um RAF na filial? Não, ele era. A gente chamava de gerente, agora eu não sei exatamente, eu acho que ele era mais um encarregado administrativo financeiro da filial. Quer dizer, na realidade, na minha época, ele só era responsável por pagamentos de administrativos, aluguel da casa, compras para papel, computador, manutenção, etc., esse tipo de trabalho. Nós podemos dizer, então, que um RAF na OAS seria um serviço gerais qualificado? No caso dele, sim. Na obra, às vezes, extrapolava esse conceito. Na obra, extrapolava. Mas na filial, seria mais ou menos isso. Então, ele fazia todos esses serviços que o senhor me apontou e fazia também serviços, se tivesse responsabilidade de transportes, entregas, encomendas, tudo que dizia respeito à filial, ficava sobre a responsabilidade dele. Depende do que você está querendo colocar. Quer dizer, por exemplo, entregar seu correspondência que fosse, providenciar malote, tudo isso, tudo que fosse administrativo e que fosse pagamento de expedientes, era com ele. Não, isso mesmo que eu coloquei, ok? Durante o período em que ele trabalhou com o senhor fez alguma determinação a ele de alguma função operacional, apoio logístico, no desenvolvimento da atividade dele, para o seu Adriano Quadros e o seu Ramilton Machado? Nunca autorizei. Se fez a revelia. Sabe dizer que quando o senhor deixou de estar... Lembre-se que eu fiquei até 2012. Isso. Outubro de 2012. Quando o senhor saiu em outubro de 2012, o senhor deve, né, conhecer, eu acredito, por isso que eu estou lhe questionando, o senhor sabe quem foi que o substituiu lá na OAS e se essa pessoa passou a ser o superior direto do seu Washington? A pessoa que me substituiu? Olha, ele se reportava ao superintendente da filial, já que tinha filial. Agora, várias pessoas para esse tipo de serviço tinham, por exemplo, para pagamento. Como todo mundo viajava, tinha uns 2 ou 3 líderes que tinha, porque se eu não tivesse, eu, aliás, quase nunca assinava, mas tinha 2 ou 3 líderes que assinavam com ele, entendeu? Então, nós podemos dizer que seu Washington tinha uma subordinação direta sempre ao diretor superintendente Norte-Nordeste, conta de que ele seria o responsável pela filial. O senhor saindo, ele passou a se reportar ao próximo, na hierarquia funcional? Mas ele também recebia muita ordem que ele obedecia, que ele não era maluco nem nada, quer dizer, da área administrativa e financeira da matriz. Tá certo? Ele recebia, e às vezes para dar apoio até aos sócios. Porque os sócios precisavam de alguma coisa, de levar tal coisa, e aí ele dava apoio, às vezes ele até sumia, digamos, porque sumia no bom sentido, para dar apoio aos sócios. Tá certo? Então ele não recebia, não era uma subordinação muito direta, porque o cargo não tinha grande importância para ele. Era um mero gerenciamento de uma administrativo financeiro de uma filial sem grandes movimentos financeiros e administrativos. Só uma última pergunta para o senhor. Então, na realidade, o cargo que ele desenvolvia como RAF, responsável por todos esses serviços que o senhor me apontou em relação à filial, não dava a ele nenhum tipo de autonomia que ultrapassasse o limite da função dele no cargo, a não ser desenvolver essa atividade da filial? Ele era, desculpe o termo, mas era pau mandado. Agora, se ele fazia a revelia, não sei. Eu nunca percebi. Mas só se ele fazia a revelia, porque se não for a revelia, não.
Satisfeita, obrigada. Os demais defensores teriam perguntas ainda? Então, a defesa do denunciado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, reitor. Só alguns pequenos esclarecimentos. O senhor afirmou aqui que deixou de exercer a função de DS na OAS no dia 28 de outubro de 2012 por força de problema de saúde. Pergunta aí, quando o senhor ocupou esse cargo, era na condição de diretor estatutário ou diretor por procuração? Diretor por procuração, porque nem eu já disse que não era eleito e nem era estatutário. Tá. Depois da sua saída, o senhor teve conhecimento se isso mudou, se a OAS deixou de ser limitada para a sua CSA? Ela passou a CSA e, segundo me disseram, a diretoria, os DS passaram a ser estatutários. Agora, eu não sei se isso representou efetivamente autonomia, porque às vezes a gente muda tudo para continuar como está. Então, essa procuração, à época, foi otorgada por quem ao senhor? essa procuração foi otorgada pelo diretor administrativo, o senhor Dilson Paiva, que inclusive foi testemunha arrolada por mim. Eu não assisti o depoimento. O senhor acho que já colocou aqui, mas só para deixar claro, se você recorda nessa procuração, em síntese, quais eram os poderes e, sobretudo, quais eram os poderes de natureza financeira, se o senhor tinha amplos poderes, tinha poderes para realizar pagamentos, fazer movimentações bancárias? Poderes curtíssimos. Financeiro, quase... Eu não... Isso aqui não... Quase nada de área financeira. Perfeito. Você tem um... Não, tudo bem. A gente junta o documento. Não tem nenhum juntar o problema. documento. A diretoria administrativa, no âmbito da... Aqui, eu achei, na procuração. Mas o senhor pode guardar que a gente faz a Eu junta. acho que... Relações financeiras. Representar o outorgante podendo autorizar a emissão de notas fiscais relacionadas aos contratos da outorgante, podendo requerer e receber valores destinados ao outorgante através de depósito, transferência e ou crédito bancário em conta de titularidade da outorgante ou através de cheques nominais ao outorgante, podendo inclusive dar a respectiva quitação. Então, é isso. Perfeito. Você... A diretoria administrativa ficava subordinada a quem no âmbito da estrutura da OAS? A presidência. Tá. O senhor colocou aqui que as diretorias corporativas ficavam na matriz, onde seria o centro de comando, e que não havia uma subordinação, que o senhor não tinha nenhuma interferência, na verdade, sobre essas diretorias corporativas, nenhum poder de mando. Não. Mas o contrário acontecia da sua diretoria ter que obedecer algumas diretrizes das diretorias corporativas? Sim, a diretoria administrativa, quando tomava uma decisão de norma, a gente tinha que obedecer, e a diretoria financeira, como braço do presidente, dizia, por exemplo, renegocie que eu não vou pagar a parte de concreto que nós estamos com caixa apertado, renegocie porque nós não vamos mandar dinheiro para vocês pagarem o concreto. E aí tinha que renegociar mesmo e acabou. Tá. Durante o seu período de participação nesse empreendimento Torre Pituba, o senhor conheceu ou se relacionou com algum funcionário ou diretor da Petros ou da Petrobras por conta desse empreendimento? Não, eu já disse que eu não conheci ninguém da Petros ou Petrobras, não conheço. Tá, para ficar ainda mais claro, eu só vou ler aqui os denunciados para ver se o senhor se recorda de ter mantido algum contato relacionados a Petros e Petrobras. Armando Ramos Trípode, Não. Renato de Souza Duque, Não, Antônio Sérgio Oliveira de Santana, não, Gilson Alves de Souza, não, Carlos Alberto Ribeiro de Figueiredo, não, Wagner Pinheiro de Oliveira, não, Milton Carneiro da Cunha, não, Luiz Carlos Fernandes Afonso, não, Carlos Fernando Costa. não.
pela sua experiência como ligada muito mais à engenharia econômica e não à própria experiência como engenheiro civil de obra, uma obra dessa magnitude, dessa complexidade como a Torre Pituba, era necessária a contratação pela Petros de uma empresa gerenciadora? Sim, isso aí não tem dúvida nenhuma que teria que ter uma gerenciadora e integradora. Porque não é só gerenciadora, integradora. Eu fiquei na cadeia com o gerente de contrato da obra, 5 dias, né? Não tinha o que falar, a gente ficava falando de engenharia. Então, só de instalações foram 25 ou 26 tipos de instalação, enquanto na casa da gente tem no máximo 10, tem 26. Tinha até coisa que ele nunca tinha visto, que é entre o forro e a laje tinha outra instalação contra incêndio, para se ter uma ideia do grau. Eu queria fazer um esclarecimento aqui só em relação ao contato que o senhor teve com Dejean e para o senhor me dizer, na verdade, quantas vezes o senhor teve com ele? O Dejean sobre esse assunto. Sobre Torre Pituba. Sobre Torre Pituba 2 vezes. Ok. E com Paulo Afonso, presencialmente, o senhor teve quantas vezes? Presencialmente, eu não me lembro exatamente, eu tive seguramente 2 vezes em Minas, porque a primeira vez que eu fui lá, ele tinha marcado comigo, mas teve que viajar para o Rio de urgência. O máximo que ele fez foi me dar uma carona até o escritório da OAS. Então teve 2 vezes. E teve, eu acho que mais 1 ou 2 vezes em Salvador. Coisas rápidas e não foi nada de negócio. Foi Ok. mais... O senhor relatou aqui que teve uma reunião por volta de agosto de 2010, me corrija se eu estiver errado, onde o senhor apresentou o líder a Nogueira, e não sei se é o Paulo Afonso também. Paulo Afonso foi antes. Foi antes. A partir daí, de agosto de 2010, o senhor teve, em relação a essa obra, alguma participação concreta, seja em relação ao processo seletivo, em relação a depois assinatura do contrato? Não tive. Nogueira era muito correto comigo, me avisava algumas coisas e tal, me dava o andamento, mas realmente não tive, não. E depois, depois que ele foi o diretor estatutário, aí eu realmente não mais... Isso. A SPE foi constituída em 2011, agosto de 2011. Neste momento, o líder passou a ser o diretor estatutário, o diretor-presidente da SPE. Exatamente. A partir desse momento, ele tinha liberdade ou autonomia até para ir direto ao presidente ou precisava passar pelo senhor? Não precisava, quer dizer, o bypass ninguém gosta de dar, porque ele respeitava, mas dava porque eu sei que ele procurava diretamente. Porque às vezes vinha o recado do secretário de Léo, disse, doutor Nogueira que procurou o doutor Léo e tal, eu sei que ele procurava diretamente. E neste caso dessa obra ele tinha legitimidade para isso? Legitimidade total, eu não estou protestando não. No período de 2010 a 2012, a outubro de 2012, o senhor estava assoberbado de trabalho com outros projetos mais importantes do que a Torre Pituba que demandavam uma atuação pessoal sua? Sim, já disse que sim, era a PMI da ponte, a PMI do metrô, tinha a Bahia de Todos os Santos e a Arena Fonte Nova, que estava no início para fazer a captação de recursos junto ao BNDES e o BNB. Com relação a Mendes Pinto, o senhor manteve contato com quem da Mendes Pinto em relação a essa obra? Da Mendes Pinto, só a Paulo. O senhor conhecia Mário, mas não manteve contato com ele relacionado a essa obra? Não conversei nada com Mário a respeito dessa obra. O senhor chegou a conhecer Rodrigo de Araújo Silva Barreto? Não. Marcos Felipe Mendes Pinto? Não. O senhor chegou Eu sei que teve um filho dele que no dia do jogo estava lá. Agora, se era ele, eu não sei. Depois da constituição da SPE e que o senhor não ficou com nenhuma ligação formal com a obra, o senhor chegou a
visitar essa obra? O senhor chegou a ter, supervisionar essa obra? Não supervisionei, não visitei essa obra, nunca fui a esta obra. O senhor conheceu o senhor João Vacari Neto? Eu não. O senhor tinha conhecimento à época dos fatos de que o PT teria tido alguma influência na contratação da OAS para a construção da Torre Pituba? Claro que não. O senhor nunca suspeitou de algo ilícito ao ser procurado pela gerenciadora como sendo a empresa, uma das empresas para execução do empreendimento e que a preferência seria da OAS por ser sócia da Petros? Eu acho que existia um certo favoritismo. Eu não vou dizer que não existia um certo favoritismo, quer dizer, uma certa torcida. Agora, daí para você distorcer o processo é outra coisa. Agora, ele, inclusive, disse, a frase dele foi lapidar, disse, vocês não são problema, vocês são solução. Tá. Mas na mesma conversa ele deixou claro que... Preço de mercado, e quem decidiria era a alçada da Petros. E teria duas alçadas, que eu suponho ser Conselho Deliberativo e diretoria. Tá. E o Conselho Deliberativo tem que ser aprovado por unanimidade, porque senão ninguém assina. Tá. O senhor já disse aqui que a diretoria financeira era na matriz, era uma diretoria robusta, e que as diretorias operacionais não tinham uma estrutura financeira, não tinham caixa, a não ser o que era remetido para pagamento de obra. A pergunta que eu faço é: correto afirmar que qualquer pagamento realizado pela empresa, seja ele via Caixa 1 ou Caixa 2, só era feito mediante prévia ciência e autorização da diretoria financeira? Olha, sim, porque ninguém tinha dinheiro. Só quem tinha dinheiro era a diretoria de finanças. Quer dizer, era preciso que a diretoria de finanças mandasse recurso. Se não mandasse recurso, não tinha dinheiro. Okay. Só para já finalizar, o senhor determinava os seus líderes, ou até o próprio José Nogueira, que assinasse algum controle de pagamento via Caixa 2 pela diretoria financeira? Eu?